conversar hoje com vocês sobre Saturno e eu espero que com esse vídeo vocês aprendam alguma coisa. Eu sei que vocês já têm uma bagagem enorme de astrologia, tem vários astrólogos por aí falando, mas eu espero que esse vídeo aqui contribua um pouquinho no conhecimento de vocês. Então, olha só, a primeira coisa que eu queria falar sobre Saturno é o seguinte: Saturno, ele é diferente de Júpiter, mas nem por isso ele é ruim, certo? Ele dá outras coisas pra gente. Júpiter, ele é um planeta que ele quer agregar as pessoas, ele quer juntar as pessoas, como numa religião. Ele quer que os fiéis venham para a igreja. Isso é um Júpiter puro, limpo, que quer passar conhecimento apenas. Júpiter quer que você escute, que você siga os conselhos de Júpiter. O Júpiter ruim vai fazer com que você siga conselhos distorcidos ou que você não seja bem-vindo, certo? Um Júpiter ruim também pode separar as pessoas, tem que lembrar isso. E um Saturno relativamente bom, eu diria um Saturno bem posicionado no mapa, com boas yogas, ele pode dar bastante coisas materiais para as pessoas, mesmo se a pessoa estiver no Sarisati, certo? Eu já vi clientes meus no Sarisati, onde eles recebem algo. Eles recebem elogio, ou alguma posição no trabalho, ou eles são promovidos, tudo por causa de Saturno. Só que tem um catch aí. Para você se dar bem com Saturno, você tem que trabalhar todo dia. Saturno é rotina. Você tem que todo dia fazer aquela coisa acontecer. Para quando vier o seu Sarisati, você ser recompensado. E aí vocês podem pensar, Raíssa, mas eu vou fazer isso consciente de caso pensado? Eu vou fazer determinada coisa só para quando vier meu Sarisati eu ser recompensado? É, exatamente isso. Porque se vocês não forem fazendo conscientes, a mudança não ocorre. E o que Saturno quer é mudar vocês, tá? Saturno grita pra gente mudar. Porque Saturno, ele só dá sofrimento para as pessoas quando elas não mudam, tá? Quando o ego delas não acaba, quando elas continuam cometendo os mesmos erros. E aí no Sarisati, Saturno vai lá e passa a régua. Então, no mundo perfeito, as pessoas viriam para a Terra apenas para viver, aproveitar e não para passar sofrimento. Então, Saturno é o planeta do sofrimento. Porque, primeiro, Saturno cria barreiras. Saturno cria muros. Alguns desses muros são necessários e alguns não. Então, olha só, eu não gosto de falar sobre política, mas o muro que divide os Estados Unidos e o México talvez seja um muro desnecessário. Mas a segurança que você precisa na hora de fazer sexo com uma pessoa estranha, que é a camisinha, isso aí é necessário. E a camisinha seria uma barreira, certo? Então, tem barreiras necessárias e tem barreiras desnecessárias. E o que eu vejo no mapa das pessoas é que as pessoas que têm um Saturno complicado no mapa, ou por estar numa casa maléfica, ou por estar num signo difícil para Saturno, esse Saturno começa a criar problemas para a pessoa, até a pessoa conseguir fazer mudanças. E essas mudanças vêm depois de muito sofrimento. Saturno é trabalhos repetitivos, é aquilo que você faz todo dia, e a gente tende a não gostar desses trabalhos repetitivos, né? Tipo escovar os dentes. Quem é que gosta de escovar os dentes? Mas dente é muito importante, porque dente é regido por Saturno. Então, se você quer melhorar o seu Saturno, escove seus dentes com mais frequência. Eles falam 2 vezes, 3 vezes por dia. Escove direito, escove os seus dentes demorando mais tempo. Evite cáries, certo? Evitar cáries é importante para melhorar o Saturno. Então, como eu falei, Saturno também é limites e barreiras. E esses limites e essas barreiras nem sempre são
prejudiciais ou maléficos. Esses limites e essas barreiras são necessárias, por exemplo, para você educar o seu filho, educar a sua filha. Precisa ter limites e barreiras. É por isso que Saturno ele é tão imaturo quando o ser humano é criança. Porque as crianças acham que podem fazer tudo. Algumas, tá? Eu estou só generalizando aqui. Mas algumas crianças acham que podem fazer tudo. E aí os pais que têm uma energia de Saturno já madura no mapa, vêm e dizem, olha, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Não faz isso é perigoso. Só que muita educação, muita barreira também vai fazer com que seu filho ou sua filha se afaste de você. Então a gente não pode exagerar aqui, ó, nos limites. O objetivo todo de Saturno é proteger a gente, tá? Assim como Marte, só que Marte protege a gente de outro jeito. Saturno, o objetivo de Saturno é proteger a gente criando medo. Saturno cria medo e faz com que a gente não repita aquele erro. Então, colocar o dedo na tomada. E aí, quando você leva um choque, você vê, não vou fazer aquilo de novo. Isso é Saturno. Saturno é aquele aviso da natureza. Se você for por aí, se você enfrentar isso aí, você pode morrer. Você pode se acidentar, você pode ficar machucado. Coisas assim. E isso também acontece nos relacionamentos. Quando a gente entra num relacionamento ruim, que a gente sofre, a gente não quer mais. Saturno meio que cria uma barreira para dizer, olha, esse tipo de relacionamento abusivo, eu não quero mais. Saturno também serve para isso. Então, a gente precisa colocar as nossas barreiras quando a gente achar necessário. Barreiras saudáveis. E a gente precisa saber quando derrubar essas barreiras. Quando a gente precisa se abrir para o mundo. Receber coisas boas do mundo. Coisas novas. Que isso é a casa 3. A casa 3 é tudo de novo que a gente quer começar. Tudo de novo que a gente quer experimentar. E não tem como a gente fazer isso colocando barreiras o tempo inteiro. Ou seja, o medo em excesso limita a nossa vida e causa barreiras. Outro tipo de barreira que eu queria comentar com vocês é a barreira do conhecimento. Toda vez que a gente se fecha para o conhecimento, a gente aprende menos, certo? Então, quando eu comecei meus estudos de astrologia, eu via alguns astrólogos falando, não, você deve pegar um professor só, um guru só e aprender com ele. O que é que eu fiz? Saí aprendendo com todos que apareciam na minha frente. Eu ouvia o que eles tinham para falar. Eu lia os livros, eu fazia tudo. Eu tenho muita coisa para aprender, eu ainda sou estudante. É por isso que os valores da minha consulta são valores de estudante, não são valores de profissional experiente. Mas tudo que eu aprendi foi porque eu não tive limites para aprender. Então, por exemplo, quando eu vejo Júpiter com Saturno no mapa de uma pessoa, eu vejo que ali a pessoa vai ter algum limite para aprender. Porque Saturno, ele coloca limites. Saturno, ele fala, olha, você precisa resolver seu karma com esse planeta. Você tem karma para resolver com Júpiter. Karma no sentido negativo da palavra, não. Karma significa você vai ter mais responsabilidade com Júpiter. Agora, claro, pode ter karma negativo, certo? Pode ser que você não vá aprender tudo sobre religião se você tiver Saturno com Júpiter. Você pode nem gostar tanto assim de religião. Vai depender do seu mapa. O que eu vejo é que Saturno ele coloca um certo limite no planeta que ele toca e ele coloca limites também na casa que ele está. Então, por exemplo, se Saturno está no ascendente de uma pessoa, ele vai colocar limites para o corpo físico da pessoa. A pessoa pode ser uma pessoa mais baixa do que o resto da família. A pessoa pode ter problemas no joelho. Já vi isso acontecer. Mas isso não significa que você vai ser uma pessoa pior do que as outras. De forma nenhuma. Isso só significa que você tem que trabalhar mais onde Saturno estiver
porque Saturno vai te dar mais responsabilidade. Você vai ter que ser committed, você vai ter que fazer um trato com o seu Saturno de que você vai pegar aquela responsabilidade e vai dar conta dela. E você só vai pegar a responsabilidade que você tiver condições de aguentar. Então, Saturno no ascendente, por exemplo, pode ser que a pessoa não consiga pegar muito peso em academia. Isso pode fazer mal para o corpo dessa pessoa. E aí você vai, de repente, sem saber, você vai malhar e o seu treinador coloca mais peso para você. Então, tudo isso tem que ser avaliado por um astrólogo ou por você mesmo. Sempre tenta usar a sua intuição e checa se aquilo é bom ou não para você. É isso que Saturno quer. Saturno quer proteger você. E proteger para você não sofrer. Saturno não quer que você sofra. E por que as pessoas sofrem? Porque as pessoas não estão conscientes do que estão fazendo e elas forçam as coisas para as coisas darem certo. E aí onde eu queria chegar, Saturno é verdade. Saturno quer mostrar a verdade. Qual é a sua verdade? Até onde vão os seus limites? Então, se vocês estão num relacionamento, sei lá, vou dar um exemplo maluco, e vocês estão sem dormir por conta desse relacionamento, porque não está dando certo, Saturno vem, passa por um trânsito ou sei lá o que, e leva o relacionamento embora, vocês se separam, porque não estava fazendo bem para vocês. É esse exemplo que eu queria dar. A mesma coisa do exemplo da academia. Se você tem Saturno no ascendente e o seu Saturno está dizendo, olha, você é uma pessoa inteligente, você é capaz, mas não força o seu corpo. O melhor que você tem a fazer é obedecer. Onde você tem Saturno, você precisa obedecer. Se Saturno mostra que você não vai conseguir ficar amigo, ser o melhor amigo do seu irmão, por exemplo, não vai ser, certo? E quanto mais vocês forçarem a amizade, mais problemas Saturno vai dar. Então, Saturno é um planeta, eu diria, excelente, porque ele te tira de situações difíceis. Saturno tira a gente de situações difíceis que só vão causar sofrimento. E por que a gente fica em situações difíceis? Porque a gente quer, por causa dos nossos desejos. E que desejos são esses? Desejos trazidos pelo Rahu. Quanto mais você toca no seu Rahu, mais Saturno vai criar problemas para você. Então, as pessoas mais interessantes desse mundo, elas têm um Rahu excelente. Elas são carismáticas, elas têm dinheiro, elas têm beleza. E mesmo quando eles não têm beleza, dinheiro ou carisma, eles usam o Rahu para terem bons amigos, para aproveitar uma boa refeição. Com o Rahu, as pessoas conseguem aproveitar e até se viciar nas coisas materiais. O que acontece com isso é que Saturno vem para pegar a conta. Porque tudo na natureza precisa de equilíbrio. E Saturno vem para equilibrar. O que eu tenho visto na vida dos clientes é: Raíssa, eu quero muito isso, mas eu não tenho. Eu quero muito aquilo, mas eu não tenho. E talvez o que essas pessoas não percebam é que Saturno está protegendo. Porque uma vez que você tenha, você vai ter tanto problema, tanto sofrimento, que não vale a pena. Seu espírito não vai aproveitar isso, seu espírito não vai crescer com isso. Então, não são todos os nossos desejos que são benéficos pra gente. Eu digo pra gente espírito, tá? Não corpo, não mente. Outra coisa que faz com que Saturno seja muito difícil para vocês é se vocês usarem bastante o Sol. Por que o Sol? Porque o Sol é o ego. Toda vez que vocês disserem para vocês mesmos que vocês são melhores que todo mundo, toda vez que vocês disserem que vocês têm mais dinheiro,
ou tudo que vocês querem vocês podem comprar. Deixa eu ver outra frase que eu já ouvi. Eu sou a melhor pessoa que minha equipe tem, sabe? Já ouvi essa também. Fulano só tem a mim, mais ninguém. Fulano só pode contar comigo e com mais ninguém. O que eu acho bacana é quando uma outra pessoa vem e elogia vocês. Isso é bacana. Mas quando vocês fazem por causa do ego desenfreado, aí é quando Saturno vem e bate. Outra coisa que eu já ouvi também falarem, você faz um elogio para uma pessoa e a pessoa fala, não, eu já sei. Eu sei que eu sou boa nisso. Então, não foi a pessoa que falou, mas a pessoa disse. E isso eu vejo como infantilidade espiritual, tá? O que acontece é que criança tem esse ego mais alto, né? Por quê? Por que a criança tem o ego mais alto? Porque ela está formando a identidade. Uma criança, você nunca deve dizer para a criança que ela não é a melhor bailarina. Então, muitas vezes o pai e a mãe, eles falam, filha, você é a melhor bailarina que eu já vi na minha vida. Você tá linda. E por que isso? Os pais estão tentando dar para a criança identidade, certo? A criança precisa ter identidade. Então, a criança é o super-herói mais rápido. A criança ela é o aluno mais estudioso, é quem tira a melhor nota na escola. Tudo isso é aceitável, certo? Eu não estou julgando isso de forma nenhuma. A criança precisa passar por isso. Quando ela não tem isso em casa, a fundação de casa se enfraquece. A gente vai conversar sobre isso em outros vídeos, como criar um filho baseado nos conhecimentos da astrologia védica e com base naquilo que eu entendo, na minha opinião. Mas quando a criança não tem essa base, quando ela não foi elogiada e amada pelos pais, a missão dessa criança fica dificultada. Então, é necessário os pais irem lá e encher o ego da criança. Claro que a gente não conta para eles, mas depois vai ter que baixar. O Sol, ele tem o seu papel. E se ele estiver em excesso, se ele estiver fora de equilíbrio, do equilíbrio espiritual, o equilíbrio universal, o que pode acontecer é Saturno vai passar ainda com mais força. Só que a gente sabe que a vida não é tão certinha assim. Na vida tem pessoas com o ego bem mais alto e o Saturno bem mais fraco. Essas pessoas vão estar sempre tocando no ego. E se Saturno estiver fraco no mapa, Saturno não tiver muito o que dizer, essa pessoa não vai sofrer tanto assim, principalmente se Saturno for benéfico. Para algumas pessoas, Saturno é mais benéfico. Então, ele não vai criar tanto problema e a pessoa vai passar pela vida sendo o rei do pedaço. O oposto também acontece, tá? A pessoa pode sempre ser o servente, porque o Sol está com problemas e Saturno está com mais força e está mais benéfico. Se Saturno está mais benéfico, mais força, a pessoa vai ser um bom servente. Vai ser uma pessoa competente no trabalho. Se Saturno estiver fraco, a pessoa não vai ter muito reconhecimento naquela área. Se Saturno estiver maléfico, a pessoa pode quebrar a lei, pode fazer coisas maléficas. Ou a pessoa pode servir, fazer o bem, porque o Saturno tem dignidade, mas sempre receber algo difícil em troca. Pode ser também. Vai depender das yogas no mapa, vai depender qual é o papel de Saturno, em que estrela Saturno está, tudo isso. Saturno bem no mapa, ele vai te dar uma capacidade de trabalho saudável, que você não vai precisar trabalhar demais e nem vai trabalhar de menos. Saturno ruim no mapa, você vai trabalhar demais, vai colocar limites em tudo ou zero limites, como por exemplo, nessa pandemia as pessoas quererem sair para todo lugar, viverem normalmente, não pode.
A gente sabe que não pode. A gente sabe que se vocês ficarem em casa, se as pessoas todas ficassem em casa o tanto que elas podem, claro que não é para passar fome, tá? Mas o tanto que elas podem ficar em casa, elas estariam se protegendo, protegendo os outros de espalhar o vírus. E esse problema de espalhar o vírus não é só para vocês não morrerem, tá? Eu já ouvi em várias notícias, aqui onde eu moro, a pessoa dizendo, olha, eu não tenho problema de saúde, eu não tenho obesidade, eu não sofro disso, disso, daquilo, e eu vou sair, eu vou aproveitar, porque eu não vou pegar, e se eu pegar, eu não vou morrer. Então, assim, isso é absurdo. Você vê com certeza que essa pessoa tem problemas com Saturno. Essa pessoa não tem problemas com Covid, tá? Então, é proteger os outros. Porque mesmo que vocês não tenham sintomas, vocês passam o vírus. E não é só isso. O vírus ganha mais força para mutar. Vocês já devem saber melhor do que eu, que no Brasil já tem o P1 rolando, que é uma variante. Na Inglaterra tem o B1 e por aí vai. Só que aí se mistura essas variantes, já cria uma outra variante. E aí o vírus ganha força e a vacina não vai ser mais eficaz se forem aumentando esse número de variantes. Então, por enquanto, as vacinas ainda estão conseguindo dar conta das variantes. Mas isso pode mudar se as pessoas não tiverem consciência que elas precisam de limites. O Brasil precisa de limites. O Brasil precisa de mais Saturno, porque a capacidade de aguentar a quarentena é uma forma de elas melhorarem o Saturno, uma forma de ajudar o país que elas moram e o mundo lá fora. Então, poucos limites é um problema. O que acontece se Saturno estiver fraco no mapa é pouca liderança. A pessoa tem poucas habilidades para liderar. E um Saturno fraco, ele vai dar problema para as casas que ele rege. Eu falo Saturno fraco, tá? Mas pode estar também maléfico. Ou se ele apenas estiver fraco, ele ainda vai dar problema para as casas que ele rege. Saturno rege Aquário e Capricórnio, como vocês sabem. Onde tiver essas casas no mapa, se Saturno estiver fraco ou se Saturno estiver maléfico, ele vai causar algum tipo de problema. Agora, se Saturno estiver forte, ele vai dar boa liderança. As pessoas têm condições de ser líderes. Não precisa ser famoso, tá? Basta você ser um líder naquela área que você atua, no seu trabalho, no seu cantinho. Não precisa mandar nas pessoas. Muito pelo contrário, a história de mandar nas pessoas é muito mais o Sol. E é o Sol fora de controle. Porque o Sol, quando ele está benéfico, ele não quer mandar nos outros. Ele quer inspirar os outros a fazerem. E ele quer fazer junto com os outros. O Sol benéfico, ele é generoso. Saturno benéfico, ele se torna um colega. Onde ele é o chefe, mas ele faz e trabalha tanto quanto você. Porque ele quer ver aquilo crescer. Saturno também fala sobre tempo. E Saturno quer fazer as coisas durarem. Saturno quer fazer os relacionamentos durarem. Saturno quer que vocês vivam muito. Então, ele também é o planeta da longevidade. E essa história do tempo também é uma barreira. Então, por exemplo, as pessoas vão envelhecer um dia e não vão poder fazer certas coisas. Então, o que acontece com algumas pessoas é o seguinte, elas vão ficando com medo de envelhecer. Porque Saturno é medo. E elas vão tendo medo das barreiras que Saturno causa. E o bacana é, essas barreiras faz parte, é a transformação que Saturno está fazendo via tempo. Então você é uma criança, e aí vem o tempo, e você vira um adolescente, depois você vira adulto, e você envelhece. É a beleza de cada etapa, é a beleza do tempo. Eu já ouvi vizinhos meus falando, poxa, minha filha estava no jardim da infância, agora que pena, ela está crescendo rápido e ela já está na primeira série. Eu vi vizinhos falando isso para mim e isso mostra desequilíbrio no Saturno.
certo? Porque significa que a pessoa não aceita o tempo passar. Isso é mais comum do que vocês imaginam. A pessoa não aceita o tempo passar e não se adapta a ele. Porque Saturno é um planeta espiritual, como eu falei em outros vídeos. Saturno quer que a gente se transforme. Saturno quer que a gente fique mais perto de Deus, do universo. E quer que a gente deixe algumas coisas para trás. Então, Ketu ele tira. Ketu ele pega a energia para ele. Ele não mostra para o mundo. Aquilo fica muito interno. Saturno não. Saturno é o seguinte, ele te oferece um contrato. Ou você trabalha para mudar aquilo, ou você relaxa e deixa aquilo acontecer. Existe caminho certo? Não. Você pode escolher tanto trabalhar duro e fazer aquilo acontecer, como esperar o tempo da natureza, ter paciência que aquilo vai chegar. Saturno também significa contrato, como eu falei. E esse contrato é um contrato bem transparente. É um contrato transparente. Saturno mostra aquilo que você sabe fazer e aquilo que você não sabe fazer. Já o contrato com Rahu é meio escondido. Rahu ele é um planeta de shadow, de sombra. Então, com Rahu, os contratos com Rahu são baseados no seu desejo. Eu quero muito uma coisa e eu faço qualquer coisa para ter aquilo. Esse é o contrato com o Rahu. Eu faço qualquer coisa para ter aquilo. E aí, quando você tem aquilo e aquilo começa a te dar problema, você, eu não quero mais. Mas aí, Rahu não te deixa mais sair. E Saturno vem para cobrar. Cobrar caso você tenha deixado de fazer alguma coisa. Então, é como, por exemplo, você chegar atrasado no trabalho. Você chega uma vez, o chefe vai lá e diz, olha, a gente quer que você chegue na hora. A equipe precisa que você chegue na hora. E aí você chega atrasado de novo. E aí o chefe diz, olha, não ficou bem. E aí de novo, e aí você é demitido. Isso é Saturno. Saturno, as regras estão limpas. É por isso que todo compromisso que a gente assume, a gente precisa cumprir. Se, por exemplo, alguém vem para mim, Raíssa, eu quero que você olhe meu mapa. E aí eu marco a consulta, a pessoa não aparece, ou eu mando um e-mail e a pessoa não responde o e-mail e eu fico esperando, isso não é legal. Então, isso mostra problemas com Saturno. Saturno quer comprometimento. Saturno quer que você case com aquilo, quer que você case com o seu trabalho, quer que você assuma a responsabilidade. Mas lembrando, só a responsabilidade que vocês têm condições de assumir. Na verdade, eu não estou aqui para julgar vocês de forma nenhuma. Eu só estou explicando que o não avisar, o não dizer, olha, Raíssa, eu não quero mais. Ou não, Raíssa, eu estou desistindo da consulta. Isso é um exemplo de como vocês podem melhorar o Saturno de vocês. Então, é não deixar as pessoas esperarem. Fulano, amanhã a gente se fala. E aí não se fala. E nem vão desmarcar. Então, uma vez que vocês falarem algo, que vocês prometerem, cumpram. Porque isso vai ajudar vocês com Saturno. Vocês não precisam cumprir nada. Mas uma vez que vocês prometeram, que falaram, vocês precisam assumir. Porque o karma que a gente consegue com Saturno, ele gira nessa esfera. Claro que o karma com outro planeta pode ser muito mais leve. O karma com Mercúrio pode ser um karma de um contar piada para o outro e os dois caírem na risada, certo? Sem comprometimento, sem cobranças, tá? Mas o karma com Saturno é esse que eu tô falando para vocês, é um karma mais sério. Raíssa, Saturno é um planeta chato. Tem gente que acha. Tem gente que acha chato, mas é necessário, principalmente espiritualmente. Senão o que vai acontecer é que vocês vão ficar reencarnando vida após vida. Bom, é isso que eu acredito. E tendo problema sempre com aquele planeta, porque vocês não foram lá e colocaram esforço para mudar. Então, tudo que Saturno quer é que vocês se rendam à natureza.
se rendam ou trabalhem para mudar. Então, coisas como ser paciente, esperar a sua vez na fila, ajudar pessoas pobres, pessoas em cadeiras de roda, pessoas idosas, estar na hora certa, nos lugares. Combinou que vai ser às 10 da manhã, esteja lá às 10 da manhã. Saturno rege doenças. Então, uma coisa que Saturno faz no Sarisati é fazer as pessoas ficarem doentes. Eu já vi isso várias e várias vezes. E pode ser uma besteira, como um resfriado, tá? Pode ser Covid, pode ser um câncer. O Sarisati, ele vem para mostrar algo. E a gente não sabe. A gente não sabe o que é, porque karma funciona de formas misteriosas. Karma não é só uma palavra ruim, não. É porque nós estamos falando de algo desafiador, que é uma doença. Mas karma pode ser qualquer coisa. Ficar famoso é um karma. Ganhar um bom relacionamento é um karma. Certo? Karma, ele funciona, ele é uma lei da natureza. Como eu já falei em outros vídeos. Ele não é uma coisa negativa que Deus está te punindo. Não é isso. Isso aqui não é um canal religioso onde Deus pune os outros. O que eu tô querendo dizer é que Saturno, ele funciona assim. E por mais que a doença seja difícil na vida das pessoas, de todos, ninguém quer ver o seu ente querido doente. Mas o astrólogo sabe que naquela doença tem algo que a pessoa vai aprender. Tem algo que a pessoa precisa passar. E o que é, a gente não tem como saber. Muitas vezes não tem como saber. Saturno também é culpa, arrependimento e tristeza. Então, essa história da culpa e do arrependimento, claro que a gente tem. Volta e meia a gente se sente culpado por uma coisa ou outra, ou arrependido. Mas isso não pode ser uma constante na vida da gente. Eu acho que isso causa vibração baixa no espírito. E uma forma de subir com essa vibração é sair dessa energia. Sair dessa energia de culpa e de arrependimento. Vocês têm que dar um jeito de superar. E a melhor forma de superar a culpa e o arrependimento é se aceitar. Então, quando você se aceita e aceita os outros, você sobe um nível. E você vai deixando esses sentimentos pequenos para trás. Porque o espírito não quer isso. O espírito não quer viver no arrependimento, no sofrimento, na tristeza e na depressão. Depressão é outra coisa interessante, que pode ser causada por Saturno. Depressão envolve muito mais a Lua, tá? Mas Saturno pode estar contribuindo para a pessoa ter crises de depressão. E o que acontece com a depressão é o seguinte: o espírito está tentando manifestar a vontade dele. Eu não estou falando que essas pessoas não precisam de medicação e de remédio, de médico. O que eu estou querendo dizer é que a explicação espiritual disso é que o espírito está tentando falar com você. E a depressão vem porque você está sofrendo. Depressão é algo tamasek. Tamasek é algo de sobrevivência. Tem algo que você precisa fazer e você não está fazendo. Então, vem a depressão para você tentar mudar.